Como saber se eu estou perdendo gordura ou massa muscular? É disso que eu quero falar com você hoje. É uma dúvida muito comum de várias alunas da consultoria, de pessoas que treinam na academia e acabam perdendo peso, mas elas não sabem se esse peso é de massa muscular ou é de gordura. E eu vou te passar alguns parâmetros aqui para você entender se você está indo pelo caminho certo, mesmo que você não consiga fazer algum teste que te diga exatamente se é massa muscular ou se é gordura. Por exemplo, uma bioimpedância, uma dobra cutânea, e eu também vou falar o que eu acho da bioimpedância nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, alguns sinais de que você está perdendo gordura e não massa muscular. As medidas diminuem, as roupas ficam largas, a cintura reduz e a definição começa a aparecer. Então, principalmente as medidas diminuem porque a gordura ela ocupa um espaço maior do que a massa muscular. Então, 1 quilo de gordura ocupa muito mais do que 1 quilo de massa muscular. Então, se você está perdendo medidas, é um sinal que provavelmente a gordura está indo embora. As roupas ficam mais largas, justamente porque o volume maior indo embora, elas acabam ficando largas mais rápido, a cintura reduz e a definição começa a aparecer, que é uma coisa que quando você está perdendo massa muscular junto, o músculo ele fica mais murcho e automaticamente ele também demora mais para aparecer. Então, para o músculo aparecer enquanto está perdendo gordura, você precisa ir ganhando ou pelo menos mantendo esse músculo. Senão você vai perdendo um pouco de tudo. E aí você acaba não tendo essa definição, porque você está perdendo massa muscular, certo? Sinais de perda de massa muscular: corpo mais flácido, né? Menos força quando você vai treinar. Então, você não consegue aumentar a tua carga porque você vai perdendo força, você está perdendo músculo, você perde força no seu corpo. E você fica mais cansada, você tem uma aparência murcha, né? Você olha aquelas pessoas com a cara chupada, falando só da cara, mas geralmente você olha o bumbum, ele não tá redondinho, ele tá meio caído, meio flácido, tá sem massa muscular. E o que acontece? Quando a gente tá comendo bem, a gente tem um músculo mais cheio de carboidrato. E isso dá um aspecto mais bonito, mais definido. Então, durante o processo de emagrecimento, é normal isso acontecer, mas se estiver acontecendo muito, pode ser um sinal que talvez você esteja perdendo sim massa muscular. Uma perda de peso rápida demais também pode significar, porque a gente perde peso com um certo percentual para garantir que seja gordura e não massa muscular. Eu vou falar disso daqui a pouco com você, mas se o peso está despencando muito rápido, talvez seu déficit calórico esteja muito agressivo e a chance de você perder massa muscular é maior, certo? E você não está inscrito no canal ainda. 100% das pessoas que não se inscrevem no canal, elas estão perdendo massa muscular. Então, já se inscreve no canal para não ser essa estatística. Beleza? Como garantir que está perdendo gordura e mantendo massa muscular? Você vai treinar força, porque somente treinando força que eu consigo estimular o meu músculo a continuar crescendo, ou seja, fazer musculação ou fazer um treino em casa com o peso do seu corpo. Mas fazer musculação, estimular a massa muscular a crescer para que o seu corpo não jogue ela fora. Imagina, você está num cenário onde você está emagrecendo, você está faltando energia. O corpo ele não quer manter tua massa muscular nesse momento, porque ela consome muita energia. Então, se você não utilizar essa massa muscular, o corpo vai falar: "Eu não preciso dessa massa muscular, eu vou jogar embora, porque ela está gastando energia." Agora, se você utiliza essa massa muscular, o corpo não entende que você está usando para fazer exercício, ele acha que você está usando para sobreviver. E ele acha que é importante. Pô, esse cara tá usando aqui, eu preciso manter esse músculo. E aí, dessa forma, estimulando, ele vai manter esse músculo. Mas, se você não estimular, esquece que ele vai jogar esse músculo fora, certo? Ingestão correta de proteínas é fundamental também, porque o que sustenta o teu músculo e dá energia para ele continuar crescendo são as proteínas, né? O alimento do músculo é a proteína. Se você não dá proteína para ele, ele não vai conseguir crescer e nem se manter. E o seu corpo ele utiliza a proteína para várias coisas que são mais importantes do que ter um corpo definido, né? As proteínas elas são fundamentais para crescer unha, crescer cabelo, tanto que tem as pessoas que comem muito pouco, elas começam a perder cabelo, as unhas ficam fracas, porque o corpo está usando a proteína para sobreviver. E como a gente não tem estoque de proteína no corpo, o corpo ele acaba quebrando teus músculos mesmo usando como proteína se você não dá durante a dieta. Outra coisa que vai atrapalhar também é você ter um déficit calórico muito agressivo, você comer muito pouco. Porque quando o seu corpo ele não tem energia,
ele vai acabar quebrando as proteínas e utilizando como energia também. Então, um déficit calórico moderado vai impedir que isso aconteça. Então, se você tem um déficit de até 500 calorias, você ainda está controlado e está perdendo pouco músculo, pouca proteína. Você tem pouca chance de utilizar isso como fonte de energia. Agora, se está num déficit agressivo de 1.000, 1.500 calorias, as chances são que vai faltar muita energia e a maior chance que tem é o seu corpo utilizar essa proteína que você tem como fonte de energia porque ele está faltando. Então, garanta as proteínas e não tenha um déficit calórico muito agressivo, tá? Por isso que as dietas restritivas, elas geralmente não dão certo. Elas fazem você perder muito peso e esse peso de massa muscular também. E acompanhar suas medidas é fundamental. Então, suas medidas são legais, seu quadril está diminuindo, barriga está diminuindo, como é que está indo, mesmo que o peso da balança não mude, as suas medidas mudando, você está indo pelo caminho certo. Então, tem muitas pessoas que, enquanto fazem o processo de perda de gordura, estão fazendo um processo de ganho de massa muscular. E aí você acaba ganhando 1 quilo de massa muscular e perdendo 1 quilo de gordura. Não é que a massa muscular, a gordura vira massa muscular, mas você acaba perdendo gordura e ganhando massa muscular. Medidas. Cintura, quadril, abdômen, braços e pernas vão alterar geralmente. Cintura, quadril e abdômen é onde mais tem gordura nessas regiões. Então, geralmente as medidas vão diminuir. Se você está ganhando massa muscular junto, o braço e as pernas possivelmente vão diminuir pouco. Se diminuir muito braço e perna, provavelmente você está perdendo massa muscular, certo? A não ser que você seja uma pessoa que acumula muito na perna, acumula muito no braço. Algumas mulheres têm muita facilidade de ganhar gordura no braço e na perna, mas se não for o seu caso, já se preocupe aí que talvez você não esteja fazendo alguma coisa certa, ok? Força. Você mantém ou aumenta as cargas semanalmente ou e desempenha bem no treino. Então, se você está mantendo as cargas, aumentando as cargas, desempenhando bem no treino, você provavelmente está conseguindo manter a tua massa muscular ou ganhar massa muscular. Então, é um bom sinal. Perda de peso. Geralmente é de 0,5 a 1% do peso por semana. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela vai perder em torno de 350 a 700 gramas por semana, certo? Estou falando de peso de gordura. Se você tem retenção, muito provavelmente no começo você vai perder retenção mesmo, vai perder um pouco mais. Mas depois tem que estagnar mais ou menos nisso. Por isso que eu falo, não é tão comum você perder 1 quilo por semana se você está fazendo um processo de ganho de massa junto. Agora, eu também estou falando de uma pessoa de 70 quilos, né? Vamos supor que você tem 100 quilos. Para quem tem 100 quilos, o peso vai muito mais fácil do que uma pessoa que tem 70 quilos. Então, isso você também tem que levar em consideração, certo? Então, não se preocupa se o peso da balança não está mexendo do jeito que você gostaria. Não significa que você não está tendo resultado. E a aparência da pessoa, como é que fica? A aparência de quem faz certo é uma aparência de glúteo firme, de cintura marcada, de definição. Isso acontece com a pessoa que está tendo resultado ganhando massa muscular, perdendo gordura ao mesmo tempo. De quem faz errado, flacidez e braços murchos, músculo murcho, a pessoa sempre cansada, sem definição nenhuma. Então, geralmente, quem está fazendo errado, perdendo gordura e massa muscular é isso, certo? E o peso é realmente útil? A balança, vale a pena utilizar ela? Ela pode servir como motivação ou para frustração. Então, uma pessoa que olha a balança e basicamente ela gosta de perder peso, quando ela para de perder peso, ela vai se desmotivar. E não necessariamente ela está deixando de ter resultado. Então, para muitas pessoas, eu considero a balança uma besteira. Eu vi muitas pessoas nas academias que subiam na balança todos os dias que iam treinar e elas se frustravam quando subia. Ou elas perguntavam: "Nossa, por que que aumentou? Nossa, qualquer coisa era motivo". E a gente sabe que o peso é volátil. O peso ele muda. Se você bebeu água, se você foi no banheiro, se você comeu, se você não comeu, se está menstruado, se não está. Então, como ela é muito volátil, não dá para levar só o peso em consideração. Então, o que que a gente utiliza? A gente utiliza medidas, a gente utiliza bioimpedância, dobras cutâneas, a gente vê no espelho se está mudando, a gente vê nas roupas se está mudando. Aí eu coloquei uma interrogação na bioimpedância, por quê? Porque a bioimpedância, ela varia muito de acordo com o seu líquido retido, de acordo com o seu
período menstrual, de acordo com várias e várias coisas, que eu opto por não utilizar tanto a bioimpedância. Eu não acho que ela é muito certa. Eu não acho que ela é muito precisa. Então eu prefiro utilizar dobras cutâneas, se eu for fazer percentual de gordura, tá? Que é aquele adipômetro que é uma pincinha que pega. Ou, caso você não vá fazer uma avaliação física, você queira pegar na sua casa, você vai utilizar medidas, fita métrica, você vai utilizar espelho, olhando como é que você tá, se tá aumentando, se não tá. Roupas, então como é que estava aquela roupa no começo do seu processo de emagrecimento, como é que tá agora. Se você não começou ainda, pega uma roupa e veste ela e vai medindo de semana em semana, vai colocando essa roupa. É uma possibilidade legal para você ir aferindo, tá tendo resultado ou não, certo? E depois de tudo isso que eu te falei, talvez você ainda tenha alguma dúvida de como que você faz para montar uma dieta correta. E foi exatamente isso que eu fiz. Gravei um vídeo sobre isso. É só você clicar aqui na tela final ou na descrição. Já se inscreve no canal se você não se inscreveu e até a próxima.